Amados, quando o pastor Ramon estava pregando, né? A última vez que ele pregou, acho que foi no domingo, foi, Ramon? No domingo, o Senhor, Ele me deu essa palavra. E aí eu fui desenvolvendo ela, e até que chegou o dia de ministrar, né? E eu sei que o Senhor, Ele vai falar muito conosco, vai nos alertar, nos ensinar, nos direcionar. Abra comigo em Salmo 139. Salmo 139, verso 14. Hoje eu quero falar sobre os 5 sentidos do corpo. Eu estava montando essa palavra me sentindo uma professora. Né? Quais são os 5 sentidos do corpo? A visão, a audição, paladar e o tato. Eu lá com Danilo, eu falei, qual é o outro, Danilo? Ele é o toque. Isso, toque. É o tato. Não era o Danilo, não, era o Arthur. E então, assim, uma forma que o Senhor, Ele nos deu esses 5 sentidos para o nosso corpo, para que nós viéssemos usar aqui no mundo, né, no mundo material. Da mesma forma, o Senhor, Ele quer usar esses 5 sentidos no mundo espiritual. E esses 5 sentidos, eles não só são importantes para o mundo exterior, eles são muito importantes no mundo, no nosso interior, para o nosso espiritual, porque o Senhor, Ele quer usar esses 5 sentidos como instrumentos de santidade, para que eu e você possamos nos santificar. Amém? Salmo 139, verso 14, nos fala assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Eu e você, nós somos formados no ventre da nossa mãe, né? Todo mundo aqui veio de uma mãe, não tem como vir de um pai. Então nós fomos formados no ventre da nossa mãe. Só que, mesmo nós sendo gerados, né, em mulher, em pessoas humanas, nós viemos com a forma de Deus. Nós viemos com aquela receitinha do nosso Criador, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que projetou todas as coisas. Então, todos os 5 sentidos foi da forma do Senhor que Ele nos deu. Nós podemos observar que pessoas que têm alguma dificuldade nesses sentidos, ou na visão, ou na audição, muitas vezes até no paladar, né, encontram uma certa dificuldade para poder se relacionar. E quando os nossos sentidos espirituais também estão com algum probleminha, com alguma dificuldade, acaba atrapalhando também a nossa comunicação com o reino espiritual. Eu e você, nós servimos a um Deus espiritual, não é um Deus material, não é um Deus de barro, não é um Deus de ouro, é um Deus espiritual. E para que eu e você possamos ouvir a voz desse Deus, eu e você precisamos ser e nos tornarmos dia após dia seres espirituais, porque com o nosso corpo nós tocamos as coisas materiais, mas com o nosso espírito nós conseguimos tocar a Deus, nós conseguimos ouvir a Deus, nós conseguimos ser direcionados pelo Senhor. Eu quero passear com vocês sobre a história de... Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, verso 1. Amém? Gênesis, capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor vai nos falar assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Amém? Amados, ao ler essa, eu fiquei lembrando e eu falei assim, Senhor, tudo começou a partir do momento que Eva começou a dar ouvidos à serpente. Ela começou a usar, ali o seu sentido, um dos seus sentidos para algo errado, para outra coisa. Primeiro ela viu ali a árvore, ela ouviu a serpente, ela usou a sua visão, ela deu ouvidos ao diabo, porque a serpente nada mais é do que ele disfarçado, amados? Então ela deu ouvidos à serpente. A partir do momento que eu e você paramos o nosso momento, paramos em algum lugar, em algum momento, e começamos a dar ouvido àquilo que o diabo está querendo chamar a atenção, é muito tendencioso que nós venhamos cair no pecado. Todas as vezes que você para de ouvir a Deus para ouvir algum questionamento do diabo, assim como Eva fez, parou para poder ouvir, a pergunta daquela serpente, começou então a dar sentido para aquilo que a serpente estava falando. Ela começou a dar ouvido, ela começou a deixar-se, ser ministrada por ela. Porque, amados, como que nós temos e nós vamos conversar com ele? Nós vamos interrogar, nós vamos fazer perguntas. Não tem cabimento, porque a partir do momento que nós estamos dando ouvido à serpente, nós paramos de dar ouvido à voz de Deus, porque foi isso que aconteceu com Eva. Os olhos dela, primeiramente, foram atraídos, por aquela árvore muito frondosa, muito bonita. Depois ela começou a ouvir, e no verso 1 fala assim, a serpente falando, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Nós podemos ver que Eva parou para ouvir a pergunta da serpente. Então, amados, não pare no meio da sua caminhada para ouvir o que muitos estão falando de você, estão questionando a sua fé. Não pare para dar ouvidos ao diabo, porque isso pode muitas vezes te paralisar, pode te fazer cair. Porque quem não está no mesmo propósito não consegue entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está direcionando, ou aquilo que Deus muitas vezes está restringindo na nossa vida. Porque Eva achava que o Senhor restringiu para que ela não pudesse crescer, para que ela não tivesse conhecimento. Mas o Senhor restringiu por amor, por cuidado pela vida dela. E muitas vezes na nossa vida, quando nós ganhamos um não, é o amor de Deus nos guardando. Quando muitas vezes nós estamos restritos a viver como nós queremos, da nossa maneira, é o amor de Deus nos guardando. Nós não podemos nos comparar. Porque o Senhor ele tem um chamado específico para a nossa vida. O Senhor ele deu uma ordem sobre a vida de Eva e Eva não quis cumprir. Por quê? Porque ela deu ouvido à serpente. Porque ela deu ouvido ao diabo. E o Senhor está falando para a gente, tapa os ouvidos, toma cuidado com a sua visão. Não fica olhando árvore que aos seus olhos parece ser bom, mas vai trazer a morte. Existe a necessidade de nós buscarmos a presença do Senhor, buscarmos um direcionamento todas as vezes que formos tomar uma decisão ou fazer algo. Porque muitas coisas aos nossos olhos parecem árvores frondosas, mas não são. E nós precisamos ter vigilância, porque por um minuto de descuido, Eva se perdeu. Então, nós precisamos estar atentos. A nossa visão, ela precisa estar direcionada pelo Senhor. A palavra do Senhor fala aqui no verso 2, no verso 3. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, ela olhou, ela parou para prestar atenção naquilo que o Senhor tinha dado ordem, que não era para a vida dela. Mas ela parou para querer observar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. O que ela fez? Pegou. Ela tocou, Ela foi lá e, vou pegar aqui. Nós podemos observar que nesses pequenos versículos, Eva usou todos os seus sentidos para fazer tudo de errado. O Senhor ele nos capacita, mas nós somos pessoas saudáveis, O Senhor ele nos dá uma boa audição, uma boa visão, Ainda que alguns precisem usar óculos, mas ainda se enxergam, glória a Deus por isso.
E o Senhor, Ele nos dá, amados, para glorificar o nome dEle, para benefício da obra dEle. E muitas vezes nós fazemos como Eva. Nós olhamos, né? Vamos supor, você lendo a história de Eva em casa, meu Deus, mas Eva era misericórdia, lerdinha. Como é que ela para conversar com a serpente? Nós muitas vezes somos assim, nós paramos no meio da rua para conversar com várias serpentes e não estamos atentos. Então nós temos que vigiar, porque muitas vezes nós julgamos Eva, julgamos a atitude de Eva, o que Eva fez com os seus 5 sentidos, e muitas vezes nós fazemos da mesma forma. O Senhor está decretando uma palavra sobre nós, mas nós preferimos ouvir a voz da serpente que o diabo usou ali para querer nos afligir a nossa alma. Sabe, se o Senhor falou que você é capaz, você é capaz. Se o Senhor falou que você vai conseguir, você vai conseguir. Se o Senhor falou que você vai casar, vai casar. Amém? Glória a Deus. Então não tenha medo, amados, porque a última palavra é do Senhor sobre as nossas vidas. A partir do momento que eu e você bloquearmos os nossos ouvidos, os nossos olhos para não olhar para as coisas do mundo, é incrível como realmente isso para de nos chamar a atenção. Amém? Eu vou especificar cada sentido de acordo com o seu significado e o que ele nos auxilia. Amém? Primeiro é a nossa visão. A visão, ela é a capacidade de visualizar objetos, pessoas. O nosso olho, ele capta uma imagem e leva para o nosso cérebro, que este faz o reconhecimento e a interpretação. Né? Tem alguns ditados que costumam falar que os nossos olhos são as janelas da alma. E eu acredito muito nisso, que os nossos olhos, amados, tudo aquilo que nós vemos, querendo ou não, ele acaba vindo para o nosso coração, né? Eu estava estudando sobre os 5 sentidos e é incrível como todos eles têm a sua função, mas todos eles estão ligados ao nosso cérebro. Todos eles, tanto o paladar, todos são direcionados para o cérebro, para que o cérebro é como se fosse a peneira. Ele faça ali a peneira, ali ele guarda as memórias. E é incrível como os nossos olhos, eles têm o poder de matar, né? Com um olhar nós conseguimos identificar as emoções que aquela pessoa está passando. Muitas vezes a pessoa ela até sorri, mas o olhar dela denuncia que ela está vivendo um momento triste. O olhar muitas vezes vai nos falar se você está assustado, né? Regala assim o olho bem grandão quando vê alguma coisa, né? Se está com sono, o olhinho já está ficando fechado. Tudo isso, o olhar, a nossa visão, ela denuncia. E aqui, como fala, né? Que são os nossos olhos, eles captam visões, a visão de objetos, de pessoas, e mandam para o cérebro para que esse sim faça o registro. E é tão importante para o nosso corpo a visão. Um dia desse eu fui para um local, era um clube, e tinha uma moça que ela não enxergava, ela andava a coisa mais linda, gente, com aqueles cão-guia. E ela veio andando, e ela vai cair na piscina. Meu Deus, ela vai cair nessa piscina. E eu fiquei assim, ó, incrível. Lá o animalzinho dela de estimação, o cão-guarda, ele chega perto, vira e levando ela para todo lugar. Mas ainda assim com dificuldade. Né? Eu ainda a vi levar uns trupicões assim, né? Sacudir. Eu falei, Senhor, como deve ser difícil ela ir para o trabalho, como deve ser difícil ela pegar um metrô. Porque uma das pessoas que estava comigo disse que conhecia ela lá do bairro onde morava. E ela trabalha, ela pega o metrô, ela anda com esse cão para todo lugar. Eu falei, nossa, ela é muito desenvolvida, mas ainda assim ela tem o quê? Uma certa dificuldade, não é igual nós. Ela ainda assim precisa daquele cão-guia. E o nosso, amados, nós temos a liberdade, a nossa visão, ela nos leva para onde nós queremos. Nós podemos dirigir, nós podemos pegar um ônibus, podemos ler, nós podemos fazer tudo. E muitas vezes nós usamos isso de tão precioso que o Senhor nos deu para ver coisas que desagradam o coração de Deus. Nós usamos a nossa visão para focar só naquilo que é mal, só naquilo que é ruim. Enquanto o Senhor está nos mostrando uma infinidade de coisas boas, parece que muitas vezes a nossa visão, o nosso olhar só está para as coisas tristes que estão acontecendo. Parece que o nosso olhar não consegue ter vida. E não só para o mundo físico, mas para o mundo espiritual. Os meus olhos, os seus olhos, a nossa visão, ela precisa estar aberta. Porque é importantíssimo nós sabermos aonde nós estamos entrando, aonde nós estamos colocando os nossos pés.
Os tempos têm se passado e muitas vezes nós temos deixado de lado a importância de se buscar os dons espirituais, de se buscar atributos espirituais. Uma visão aberta, amada, ela te tira de tanta cilada. Porque fulano vai querer se aproximar de você, quando tu bater o olho, você já vai saber o que é que tem por trás. Então comece a ansiar, Senhor, abra os meus olhos espirituais, mas primeiro pede maturidade. Melhor, né? Pede maturidade para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Porque imagina você andar num lugar e começar a ver demônio, aí começar a correr, gritar sozinho pelo meio da rua, porque está assustado porque os olhos espirituais foram abertos. Começa a pedir maturidade para o Senhor. Porque, amados, é maravilhoso quando você olha para uma pessoa e você consegue enxergar aquilo que está oprimindo. Os seus olhos espirituais são abertos e o Senhor, Ele começa a te direcionar. Você não vai ser mais enganado. Nós não vamos mais ser enganados a partir do momento que os nossos olhos espirituais estiverem abertos. Peça ao Senhor, Senhor, me mostra na roda de amigos o que tem ali por trás. Me mostra com a visão espiritual. Será que você tem capacidade para isso? Será que você tem coragem para se posicionar dessa forma diante do Senhor? Para falar assim, Senhor, me mostra o que aparece quando eu pego o meu celular e começo a acessar sites que não é da vontade do Senhor. Quando eu começo a olhar no meu Instagram coisas que não agradam o Senhor. Peça ao Senhor para que Ele possa abrir os seus olhos espirituais, para que você consiga ver o que está por trás de toda uma imagem bonitinha no Instagram. Ou em qualquer outro lugar. Eu fui orar esses dias por uma pessoa e o Senhor mandou ela passar óleo nas mãos, ungir os olhos. Óleo nas mãos, ficou parecendo que eram os olhos dela, né? Passar óleos ungidos nas mãos, ungir os olhos e os ouvidos. E o Senhor mandou falar para ela, a partir de hoje você vai ver. E você vai ouvir. Você vai ver o que eu quero te mostrar e você vai ouvir o que eu vou te falar. Agora unge a sua boca, porque você vai falar e você vai se levantar como profeta. Muitas vezes o Senhor, Ele tem isso para as nossas vidas, mas nós estamos cegos espiritualmente. Muitas vezes os nossos filhos estão se afundando dentro de casa e nós não conseguimos ver, porque os nossos os olhos espirituais estão totalmente comum, como a visão do mundo. O Senhor, Ele nos chamou para um diferencial, e o diferencial de Deus, Ele tem um preço. Amém? Glória a Deus. O salmista no Salmo 141, verso 8. Consegue projetar aí para mim, Danilo? Salmo 141, verso 8. Nós temos que fazer como o salmista, amados. Olha o que ele declara. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, ó Senhor, em ti confio, não desnude a minha alma. Algumas traduções vão falar assim: os meus olhos estão fixos em ti, ó Senhor, em ti me refugio. Os meus olhos e os seus olhos têm que estar fixos no Senhor. Nós não podemos direcionar o nosso olhar para outras coisas. Nós não podemos fazer como Eva. Nós precisamos fixar o nosso olhar em Cristo, porque assim nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir ser brandos, nós vamos conseguir fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém? O segundo é a audição. A audição é a capacidade de ouvir os sons, os ruídos, as vozes, os barulhos e as músicas. O ouvido capta as ondas sonoras e as envia para o cérebro, para que ele faça a interpretação daquele som. Muitas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para qualquer pessoa vir e depositar um monte de lixo. Um monte de lixo. Através, muitas vezes, da nossa boca, né? Nós abrimos a nossa boca demais, falamos dos nossos sonhos. E aí nós automaticamente começamos a ouvir aquilo que não queríamos. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela falou assim: eu fui falar isso para minha mãe veio com um balde de água fria, minha mãe falou tanta coisa. Eu falei: amada, sua mãe, ela não vive o mundo espiritual, ela não entende de fé. Como é que você vai compartilhar do seu coração com uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você? Não tem como. Você emprestou seus ouvidos para ser atacada. Então nós precisamos tomar cuidado com os 5 sentidos que o Senhor nos deu. Os nossos ouvidos precisam estar atentos à vontade do Senhor. Cadê? Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer a você. Sabe, muitas vezes a gente recebe recados de Deus, mas quando se tem uma intimidade com Ele, eu falo assim: Senhor, se é verdade, fala para mim. Nós temos uma intimidade, vamos conversar. Eu quero ouvir aqui a sua voz. Eu quero saber que é o Senhor. Testifica, fala comigo. E tem que ser assim, amados. Porque muitas vezes nós ouvimos uma profecia e ficamos com o nosso coração cheio de alegria, ou muitas vezes cheio de tristeza, né? E não buscamos ouvir da voz do próprio Deus. Mas quem tem ouvidos, ouça. Basta querer. Basta querer, amados. Se Eva tivesse dado ouvidos à voz do Senhor, à voz do Espírito, ela não tinha passado por tudo aquilo. Mas ela foi dar ouvido para quem? Para a serpente. E é desse jeito, nós precisamos vigiar. Vigiar, os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus. Termos sensibilidades, olha, não faça, olha, não vá. Tome cuidado. É maravilhoso ser amiga ou amigo do Espírito Santo. É maravilhoso poder ouvir a voz dele. Senhor, eu quero isso, é a hora de comprar? Não, não é. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos aqui, dá uma glória a Deus. Aleluias. Então ouça o que o Espírito quer dizer para você. Não seja enganado. Amém? O paladar. Este sentido nos permite sentir o sabor, o gosto gosto dos alimentos, das bebidas. Na nossa língua existem milhares de papilas gustativas. Papilas gustativas. E são elas que enviam informações para o cérebro através de milhões de neurônios. É incrível como tudo está ligado no nosso cérebro, né? E é incrível também que através do paladar nós podemos errar com o Senhor. Podemos comer demais, acabar virando uma glutonaria, né? Comer. E através do paladar, amados, muitos de nós quebramos um voto que fizemos com o Senhor. Porque toda vez que nós vamos jejuar, você pode nunca mais ter comido pudim, mas no dia que tu for jejuar de doce, tua vizinha vai levar um pedaço de pudim para você. Sua tia vai aparecer. Tudo vai chamar a sua atenção. Parece que os seus sentidos todos ficam voltados para aquele momento. E através do paladar, muitos de nós quebramos uma aliança que fazemos com Deus. É incrível como o próprio Jesus, ele foi tentado da mesma forma que nós. Só que, ao contrário de nós que fazemos muitas vezes só 4 horas de jejum, ele ficou 40 dias de jejum. E quando ele foi tentado, ele fez o quê? Ele se posicionou e foi fiel ao seu propósito. E nós muitas vezes, como filhos de Deus, que devemos ser imitadores dele, não conseguimos ficar 4 horas de jejum para a libertação do nosso filho, libertação do marido, libertação de nós mesmos. Porque é incrível, eu estava fazendo essa palavra, depois eu fui passar uma base, né, para não vir tão espantada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, como nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Porque não só o nosso paladar, mas a nossa língua, muitas vezes a gente fala demais. E nós precisamos de freio, sabe? Nós precisamos nos analisar, amados. São 5 sentidos simples, mas se algum deles estiver com defeitinho, faz um estrago muito grande. E um deles com defeitinho no mundo espiritual faz um estrago maior ainda. É melhor que não votes do que votes e não cumpra. Então, quando você se posicionar para fazer um propósito com o Senhor, seja homem de verdade. Como dizia meu vozinho, seja cabra macho, seja mulher de palavra. Honre. Nem que seu paladar comece a se balançar, a língua comece a virar para trás, mas não quebre o seu propósito com o Senhor. Sabe o que eu imagino? A partir do momento que Eva foi lá, se deliciou com aquele fruto proibido, né? Eu imagino a serpente, né? Eu imagino o diabo muitas vezes falando, olha aí, você não deu a ordem? Olha lá o que ela está fazendo. E muitas vezes, né, nós nos posicionamos diante de Deus e o diabo só fala assim, olha, tá aqui, ó, na sua frente. Ô, mulher, eu estava até de jejum, mas eu vou quebrar aqui, depois eu oro e continuo no outro dia. Não tem como, amados. Imagina a vergonha que nós passamos diante de Deus. Imagina se fosse verdade que no dia do juízo final ia passar lá nossos erros no telão. Imagina.
Olha, a irmã lá estava de jejum no dia tal, olha, se acabando no pudim. Imagina isso, é vergonhoso, não é vergonhoso? Quem aqui sentiria vergonha se passasse isso aqui no telão da igreja? Eu sentiria vergonha. Se eu falasse, o pastor, ó, nós estamos em jejum de Daniel. Aí lá uma câmera escondida lá em casa, igual no Big Brother. Eu comendo lá banana, leitinho, tudo de bom. Não tem como, amados, é vergonhoso. E se é vergonhoso diante das pessoas, por que não é vergonhoso diante de Deus? Deus, ele é o soberano. Eu falei isso esses dias para o Ramon. O Ramon falou assim, amor, você viu? A gente encontrou com tal pessoa, ela ficou com vergonha, ela virou as costas. Eu falei, eu não sei porque ela está com vergonha de mim. Não tem vergonha de Deus, vai ter vergonha de mim. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Deus, ele vê. Eu posso não estar na sua casa. Eu posso não ouvir as palavras que saem da sua boca. Mas Deus está lá, ele escuta. Então tenha vigilância, amado, porque enfim a salvação ela é sua, a minha eu estou garantindo, amém? Amém? Glória a Deus. O toque, né? O tato permite o ser humano sentir o mundo exterior. É maravilhoso, gente, é maravilhoso poder abraçar, né? Nós termos o tato, podermos sentir uma coisa que é mole, se é dura, se é áspera. Nós temos essa habilidade, isso é maravilhoso. E por já nascermos com isso, nós achamos que é a coisa mais fácil do mundo. A Estela tem uma dificuldade no falar, né? A língua dela, ela não nasceu com aquele freio, mas a língua dela, ela nasceu em formato de concha. Então, quando ela vai falar, ela fala assim. E aí eu estou levando ela para a fono e ela está fazendo uns exercícios. Gente, coisas que eu vou ensinar para ela os exercícios. Eu e o Gabriel, que é menor, ele faz facilmente. Por quê? Porque ele não nasceu com essa falha, né? E ela tem tanta dificuldade de fazer coisas simples. Sabe? Eu fico pensando, Senhor, quando a gente não tem, a gente vê o tanto que é difícil. Mas quando a gente tem essa habilidade, que nós já nascemos com ele, é a coisa mais normal. Nós não costumamos dar valor, porque nós já nascemos com isso. Mas para quem não tem, amados, a bichinha ela chega a suar para poder fazer os exercícios, porque pensa numa coisa que dói, assim, que é uma coisa, eu não consigo explicar, né? Mas os exercícios são muito difíceis para ela. O Gabriel, isso é assim, Esté, e ele faz, e ela, eu não dou conta, Gabriel. Mas aí, de tanto fazer os exercícios, já está conseguindo, né? E muitas vezes a gente é desse jeito. Se você está com alguma debilidade nos seus 5 sentidos, em um dos sentidos, começa a fazer exercício diante de Deus, começa a jejuar, começa a orar, começa a exercer a sua fé. Faz de conta que foi o mestre, né? Igual a professora da Estela que mandou os exercícios. Faz de conta que o Senhor te mandou esse exercício. Começa a se santificar, começa a exercitar, que daqui uns dias você vai estar conseguindo. E vai ser tudo fácil, vai ser tudo bem. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso tato, as nossas mãos, elas foram criadas para abençoar. Elas não foram para tocar em coisas imundas. O Senhor, ele nos deu essa habilidade do tato para que nós possamos sentir, para que nós venhamos fazer em posição de mãos, orar, abençoar, amados. Faz assim com as suas mãos e pede para o Senhor. Senhor, abençoa minhas mãos. Aonde eu tocar, abençoado será. Aleluias, glória a Deus. Hoje eu vou passar um exercício para vocês. Agora que você sabe que as suas mãos são abençoadas, quando você chegar em casa, começa a ungir desde o muro do portão. Começa a ungir sua casa, vem ungindo tudo. Abençoa tudo, porque a sua mão, ela foi feita, o seu tato foi feito para abençoar. Se necessário for, use seu tato, seu paladar para expulsar demônios. Use a sua visão para isso. Quando eu e o Ramon, nós mudamos para a nossa casa lá agora, Águas Bonitas, eu falei, amor, os meninos foram dormir, eu falei, bora levantar. Começamos a ungir do portão. Eu falei, os vizinhos, que lá de frente é uns prédios, né? Então, da janela do vizinho dá para ver lá em casa tudo. Eu falei, se o vizinho tiver acordado, vai dizer, ó, os doidos. Nós orando nos muros, nós oramos em tudo, nós consagramos tudo ao Senhor. Falei, Senhor, desse portão para dentro, os espíritos que tiver, fica lá fora. Quem vir aqui com o espírito, deixa esses espíritos lá fora. Do portão para dentro, Senhor, só pessoas abençoadas. Isso aqui é para santificar o teu nome. A nossa casa é para ser bênção. E nós começamos a exercer aquilo que é derramado sobre nós. Um direito nosso. Uma autoridade nossa. Ai, pastor, eu estou vendo demônio lá em casa. Expulsa. Não espere o pastor ir lá não, que o pastor mora na Samambaia. Até o pastor chegar lá, amados.
Você tem isso, peça ao Senhor, visão espiritual, peça para ouvir a voz do Espírito, começa a profetizar e convide o pastor para usar o paladar, ir lá, faz um jantar para ele, amém? Para conversar de coisas boas, amados. Aleluias. O nosso olfato, relacionado à capacidade de sentir o cheiro das coisas, o nariz capta e manda para o cérebro, que efetua a interpretação. Através disso nós sabemos, né? Se é um cheiro bom, se é um cheiro ruim. Eu não sei vocês, mas é incrível como o cheiro, ele nos traz lembranças. Às vezes, você sente algum cheiro. É igual esses dias eu fui com a Letícia no mercado, aí eu, Letícia, vamos pegar esse desinfetante aqui. A ela, mas será que é bom? Eu falei, vamos cheirar. Eu, nossa, lembrou quando eu ganhei neném, que eu estava de resguardo, minha mãe limpava a casa com esse cheirinho. Então o cheiro, ele tem, né, essa habilidade também de nos trazer a lembrança. Quando a gente sente o cheirinho de terra molhada, muitas vezes lembra lá da roça, lembra, né, da sua rua, né? Talvez não tenha asfalto, você lembra lá da sua rua. Mas lembra muitas vezes da nossa infância, quando a gente banhava na chuva. Então nós precisamos consagrar todos os nossos 5 sentidos. Sabe, eu fico pensando que tem pessoas que já foram libertas, mas não pode sentir o cheiro da cerveja, nem o cheiro do álcool, que já se estremece todo. Vocês sabiam que até através disso, através do olfato, Satanás pode entrar na vida? Sabe, tá casada há mais de 1000 anos, passou no shopping, sentiu o cheiro. Nossa, lembrei daquele meu namorado, olha, das antigas. Através do olfato, e ali você começa a lembrar de coisas que já era para ter jogado no mar do esquecimento. Então, todos os nossos sentidos, eles precisam ser consagrados ao Senhor. Precisam ser. Amém? Eu e você, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Eu e você precisamos ter um bom cheiro diante das narinas do Senhor. Não pode ser um cheiro de pecado. Nós precisamos, amados, chegar a um ponto de ter uma intimidade com o Senhor, ao ponto de sentir o cheiro agradável, sabe, que vem de Deus, da presença de Deus. Porque é incrível, mas a presença de Deus tem cheiro. Você pode falar assim, minha filha, que onda é essa? Quem viveu sabe. Quem viveu sabe que a gente sente aquele cheiro de paz, um cheiro agradável. Sabe? Então, tenha experiências assim com Deus. Tenha experiências assim com o Senhor, porque é maravilhoso, amados. Não sirva a Deus só de ouvir falar, sirva a Deus de ter experiência. Entra para o seu quarto, feche a porta, chegou a hora. Não, isso aí não é meu dom não, cantar não é não. Mas é isso, entra para o seu quarto, fecha a porta. Eita, Letícia. E vai falar com Deus, amado. É assim, é como fala a canção. Amém? É incrível porque nós precisamos muitas vezes nos sacrificar. Nós precisamos muitas vezes restringir o nosso paladar, restringir a nossa visão, né? Tem coisa que você vai olhar e vai dizer, opa, não. Nós precisamos nos sacrificar. Ah, mas é difícil sacrificar? Não. O próprio Jesus, ele sacrificou o corpo dele por mim e por você. Jesus, ele não foi assassinado. Ele se entregou por mim e por você. Assassinado é uma pessoa que nem queria morrer, mas foi. Ele não, ele queria. Ele queria pagar esse preço por mim e por você. Ele queria dizer não para os 5 sentidos dele, quando ele teve fome, quando ele teve sede. Ele queria não ter que muitas vezes, né? Mas ele se sacrificou por mim e por você. E por que eu e você não podemos sacrificar muitas vezes os nossos desejos por amor a ele? Lembre-se sempre disso, ele não foi assassinado, ele se entregou por mim e por você. Ele cumpriu o propósito. Essa era a vontade dele. E ele foi até o fim. Então, se posicione, cumpra o propósito, sabe? Se necessário for, faça como Jesus, negue os seus sentidos, negue a sua vontade. Mas cumpra o propósito, faça a vontade de Deus. Amém?